palavra e vamos começar com o livro de Josué. Josué no capítulo 1 e vamos encontrar aqui então uns versículos bases para a nossa sessão de hoje, a sessão 4, que é corajoso. Temos que compreender e lidar com medos não saudáveis. Há medos saudáveis, vamos falar sobre ele. A semana passada também falámos sobre alguns medos não saudáveis, mas há medos saudáveis e há medos não saudáveis, não é? Há medos não saudáveis. E contra esses medos nós precisamos de combater e precisamos de, então, decidir acreditar na verdade da palavra de Deus, que ela é suficiente para nós. Josué 1:9 diz assim a palavra do Senhor: sê forte e corajoso, não te apavores nem desanimes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Eu hoje, como mudaram a internet, não consigo controlar a partir daqui, vou precisar de ajuda da multimédia, porque o comando hoje não estará a funcionar. Estamos aqui em adaptações, então algumas coisas normais não funcionam. Medos. Há medos saudáveis, há medos não saudáveis. Talvez a primeira pergunta que nós poderíamos compartilhar ou pensar em nós próprios: quais eram os nossos principais medos quando éramos crianças? Lembram-se? Quais eram os nossos principais medos? Talvez o medo do escuro, não é? O medo dos pais. Isso é porque eram os pais então que metiam medo. Ou porque eram severos, não é? Severos. Alguns tiveram pais severos. Quais eram os nossos medos? O nosso autor aqui do livro diz que tinha medo de dormir com o braço fora da cama, com medo que um monstro que estava debaixo da cama lhe roubasse o braço. Outros tinham medo de serpentes, e mesmo estando longe de serpentes, estavam sempre a imaginar serpentes. Outros tinham medo talvez de fantasmas ou de espíritos. Como criança, nós crescemos com alguns medos, mas a palavra do Senhor nos vem falar e nos vem dizer, neste versículo 9 do capítulo 1 de Josué: não tenhas medo, não desanimes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Este é o Senhor que está conosco, amém? Este é o Senhor que está conosco. Em João 10:10 Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é tudo, não é? Esta vida maravilhosa. Jesus, se calhar podemos lembrar o que é que Jesus é. Podemos fazer uma oração. Feche os seus olhos e diga assim: obrigado, Jesus, porque tu és conselheiro, amigo, salvador, mestre, cordeiro de Deus, redentor, noivo, pão da vida, água viva, palavra de Deus, porta, pastor, caminho, verdade, vida, professor, Rei dos reis, luz, advogado, videira, estrela da manhã resplandecente, alfa e ômega, leão de Judá. Obrigado, Jesus, porque tu és tudo isso para mim. Amém? São alguns dos nomes que nós encontramos na palavra de Deus sobre quem Jesus é. Jesus é tudo isso, não é? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai encontrar salvação, pastagem, descanso. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, este nosso Deus, que é a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso escudo, o nosso libertador, quão maravilhoso é saber que estamos na palma da mão do nosso Deus, protegidos por Deus. Amém? A palavra do Senhor também nos diz que não nos foi dado um espírito de medo, um espírito de medo. Então temos que rejeitar estes ataques espirituais de medo, de ansiedade ou preocupação. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta a cada dia o seu mal. Não fiquem a pensar o que é que irá acontecer no futuro, mas preocupem-se a cada dia e sejam fortes e corajosos. Então nós chegamos aqui a Josué no capítulo 1 e nós encontramos de facto então estas verdades da palavra de Deus. E são versículos muito interessantes para cada um de nós. Quando
e já tenho acesso, graças a Deus, à apresentação. Então, vou ver se está a controlar. Muito bem, graças ao Senhor. Então, quando a geração inteira dos israelitas, Jesus, neste caso, Deus Pai aparece a Josué, quando Moisés morreu. Josué tinha andado 40 anos no deserto, ao lado de Moisés, dependendo de Moisés, das instruções de Moisés. Mas nós sabemos que por causa do pecado do povo de Israel, nós sabemos, a palavra de Deus nos conta, não vamos ler, mas em Êxodo nós vemos essa história, que toda a geração de 20 anos para cima, eles morreram no deserto. À exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb, os 2 espias dos 12 que tiveram fé e não viram apenas os gigantes, mas tiveram fé que Deus poderia lhes dar a libertação. Então, finalmente agora, eles estão diante da terra prometida. Só que, daqueles israelitas que tinham escapado do Egito, somente estes 2 estavam vivos. E agora Josué tinha a responsabilidade de liderar o povo de Israel. Eles tinham passado durante 40 anos a percorrer o deserto, em círculos, dando para a frente e para trás, até que o Egito, de onde eles tinham saído, saísse também dentro dos seus corações. Porque os hábitos que eles adquiriram durante aqueles anos de cativeiro estavam dentro deles. Hábitos contrários ao Deus invisível, mas real. Então, Moisés é morto. Josué tem agora o desafio e a responsabilidade de levar o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Josué vê aquela terra, mas diante da terra antes está o rio Jordão. Ele tem que atravessar o rio de Jordão. Ele tem que tomar a terra que tinha sido prometida aos israelitas. Mas infelizmente a terra não estava vazia. Naquela terra ela era ocupada. Ela era ocupada por pessoas que não queriam sair dali. Algumas dessas pessoas eram gigantes assustadores, com uma grande, vasta gama de armas e muita experiência na guerra. Vejam só a loucura. Eles tinham que levar um grupo de pessoas que tinham sido peregrinos no deserto, não eram guerreiros, não eram soldados, com as suas crianças, com as suas mulheres, com os seus idosos. Bom, os idosos já tinham perecido, mas com todos aqueles que estavam a entrar agora, eles tinham que combater um povo que era um povo cheio de furor, de guerra, de habilidade para a guerra, e eles tinham que entrar ali. Então imaginem só o que é que o Josué pensar. Olhar para o seu povo, o povo de Israel, e saber que eram pessoas que não tinham experiência e ver que a terra estava tomada por povos bem valentes. Então Deus repete várias vezes. Josué capítulo 1, versos 7 e 8, Deus diz assim, primeiro 1, 5, 6 diz: assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso. Josué recebe esta palavra de Deus. Ele estava-se a sentir com medo e Deus lhe aparece. No mesmo capítulo, no verso 7 e 8, capítulo 1, 7 e 8, diz: somente ser forte e corajoso. Tem cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E depois ele volta a repetir outra vez a mesma instrução. Josué, capítulo 1, verso 9. Sê forte e corajoso. Não te apavores, não desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Então, 3 vezes, em 9 versículos, Deus diz a Josué para ser forte e corajoso. Porquê? Porque precisamente ele devia estar a sentir o oposto. Ele estava-se a sentir fraco, ele estava-se a sentir com medo. Então Deus aparece. Qual era a base para ele ser forte e corajoso? Não eram as suas habilidades, não eram as habilidades do povo, que era um povo que era fraco, que era um povo que era peregrino, que tinha andado no deserto, mas ele diz: ser forte e corajoso, obedece à palavra. Tenha o cuidado de fazeres tudo o que a lei te diz. Então a nossa força vem pela palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus. Então não é a força das nossas capacidades, das nossas habilidades que nos dá a vitória, mas é a promessa que Deus está conosco e a sua palavra nos garante promessas gloriosas de conquistas. E a palavra do Senhor, nós vamos ler ao longo desta lição,
temos muitas lições como Deus nos promete conquistas e vitórias. Então ele não merecia, o povo não merecia neste caso, mas Deus não disse a Josué: Josué, tu és um perito em estratégia militar, eu confio na tua estratégia, na tua capacidade. Não. E Deus também não lhe deu planos para armas, para ataques. Deus não deu-lhe planos para as armas mais recentes que havia para combater. A única coisa que Deus disse a Josué foi para ele se concentrar em conhecer bem a lei que Moisés lhe tinha dado. Ou seja, ele se concentrar na palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender, irmãos, porque no combate espiritual contra os nossos medos interiores, a força, a confiança vem quando nós colocamos fé na palavra de Deus. E é a fé que nos garante a vitória. E o que é que fortalece a fé? O que é que alimenta a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então Deus recorda a Josué, provavelmente de uma forma audível, não sei como é que foi, mas Deus aparece a Josué e diz: olha, sê forte e corajoso. Confia nas minhas promessas, mas tem cuidado em obedecer à lei de Moisés. Em Hebreus, no capítulo 13, já lá para o final da Bíblia, agora no Novo Testamento, Hebreus 13, versos 5 e 6, o mesmo Deus diz assim: não te deixarei, nem te abandonarei. Então nós podemos dizer com confiança, Hebreus 13, 5 e 6, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor é o meu ajudador, não tenho medo daquilo que me podem fazer os homens. A semana passada terminámos a oração pela igreja perseguida. Há irmãos e irmãs nossas que estão a ser torturados, presos, ou que têm que viver a sua fé às escondidas. Mas eles são corajosos. Porquê? Porque eles têm esta confiança, sabendo que Deus, que nada nem ninguém nos pode separar do amor do Senhor, nem mesmo a morte, a tortura, a dor ou a doença. Então temos que nos lembrar quem nós somos em Cristo. Lembram-se? Neste curso nós estamos a ver que nós somos filhos de Deus. Usamos sempre esta imagem aqui do filho pródigo. Ele tinha mergulhado no pecado, tinha desobedecido ao pai, tinha gasto todo o dinheiro que tinha recebido da herança com mal gasto, com meretrizes, com vícios. E quando ele estava no fundo do poço, não é? Ali a alimentar os porcos, palavra de Jesus, parábola de Jesus em Lucas capítulo 15, então ele cai em si e diz: eu vou voltar para o meu pai. Ele esperava que o pai apenas o deixasse ser um empregado. Mas quando ele chega junto do pai o abraça, o beija e não apenas o perdoa, mas restaura. Alguns têm estado com atenção. Não apenas perdoa, mas restaura à posição de filho. É isso que Deus faz connosco. Ele não apenas perdoa, mas restaura o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Então ele recebeu de volta as vestes de filho, a capa de filho, o anel que significava para assinar os documentos e as sandálias que significava que era filho e não mais escravo. Então nós somos filhos de Deus. Pela sua graça nós temos tudo o que é preciso para viver uma vida frutífera. Mas o medo é das principais coisas que nos pode impedir de viver essa vida frutífera. Se nós formos motivados pelo medo, bloqueados pelo medo, então nós não vamos ser motivados pela fé. E é a fé e o amor que vence o medo, como vamos ver nesta lição. Então diz mais uma vez, Deus diz para nós, assim como disse a Josué, capítulo 1, verso 5, verso 7, verso 9, Deus diz para connosco: não tenhas medo, sê forte e corajoso. Não te apavores, não desanimes, o Senhor teu Deus está contigo. E esta promessa de Deus conosco é a maior das promessas, porque Deus não conhece derrota, Deus conosco. Então, filho de Deus, então podemos ouvir Deus dizer: sê forte, sê corajosa, sê forte, sê corajoso. Como é que podemos colocar isso em prática? Nesta sessão vamos ver como Deus dá-nos a graça para podermos andar em liberdade de medos que nos impedem de viver a fé e o amor de Deus. Vamos começar então pela definição do que é o medo. O medo é uma reação emocional que causa uma resposta física dos nossos corpos, ou nos nossos corpos. O medo é algo que é ativo
ou ativado quando somos confrontados com algo que parece ser perigoso ou prejudicial. Pode ser um relatório médico, pode ser alguma coisa como um animal selvagem. Alguns têm medos de aranhas, outros de baratas, outros de ratos. Às vezes é mais repugnância do que medo, não é? Mas há pessoas que são capazes de subir para cima da mesa ao ver um animal que não lhes pode fazer mal, mas porque têm esse pavor, esse pânico, essa fobia, são capazes de fazer coisas mais estranhas, não é? Então o que é o medo? O medo é algo que entra no nosso âmago, é esta reação emocional que causa uma resposta física nos nossos corpos. O medo desencadeia uma resposta física nos nossos corpos. Esta reação vem da nossa percepção por um perigo iminente ou um prejuízo e é ativado quando somos confrontados com algo que parece ser perigoso ou prejudicial. Nessa situação, o nosso cérebro começa rapidamente a avaliar a situação e decide se a melhor decisão é ficar. Imaginamos aqui alguém que tem pavor de cães. Então, ao ver aquele animal feroz, neste caso é um cão, um bulldog, fica a tremer de medo e o cérebro começa a provocar reações e nessa situação o cérebro dá-nos duas opções. A primeira opção é lutar, não é? Porque ali ele pega num pau e tenta defender-se do cão, ou fugir. Mas para isso acontecer, quer numa situação ou noutra, em inglês é fight or flight, ou foge, luta ou foge. Então depois de um sinal, ao olharmos para aquilo que é o nosso medo, que provoca medo, o nosso cérebro envia um sinal às nossas glândulas, e as nossas glândulas adrenais enviam hormonas pelo corpo todo para nos capacitar a reagir, ou em defesa, ou para nos capacitar a reagir, a fugir com a maior velocidade possível. De repente nós recebemos uma capacidade que normalmente não tínhamos. O medo faz desencadear isso, seja para proteger, e ainda bem que temos essa adrenalina. O nosso autor do curso diz que tinha aqui uma lista de 10 medos. Um deles era nadar no oceano e ser comido por um grande tubarão. Outro era ser sugado para baixo numa escada rolante. Outro era ser beijado pela tia que tinha uma boca grande na noite de Natal. Isto era pequenino, claro. Outro era cair para dentro da sanita. Outro era ir com a água da sanita quando descarregava o autocolismo. Outro era que o cão morresse. E outro era que o irmão nunca morresse, porque ele tinha muito medo do irmão. Mas isto é uma brincadeira, só para dizer que nós temos listas de medo, coisas que ao longo da nossa vida nós temos, e se nós pararmos para pensar, vamos ver que algum daqueles medos que tínhamos na infância não são racionais nos dias em que estamos a viver. Então precisamos de entender que há medos saudáveis para a nossa proteção, para a nossa defesa, mas há medos que nos podem fazer mal. Um dos medos saudáveis, por exemplo, é alturas. O medo das alturas. Quando nós chegamos diante de alguma coisa, eu lembro-me quando mudei aqui para Lisboa, um 7º andar, eu nunca tinha vivido tão alto. Quando me chegava ao pé da janela, havia uma proteção no meu cérebro logo para me afastar. Tinha ali uma fobia. Hoje em dia, sou capaz de estar já na janela, passado o quê? 1 ano e meio que estou aqui, e já não tenho esse medo, porque tornou-se natural. Mas há pessoas que, ao contrário, esse medo que é para nos defender de não cair, para nós darmos um passo atrás quando estamos perto de um precipício, para nós termos um medo racional para a proteção da nossa vida, mas há pessoas que realmente levam isso a um medo pouco saudável e começam a ter medo de passar por cima de pontes, depois têm medo de passar por alguma coisa que seja alto, depois não são capazes de evitar uma pessoa que já vive num andar mais alto, depois não são capazes de subir uma escada com medo que a escada possa cair, depois não são capazes de entrar num elevador com medo que o elevador possa cair, e esse medo transforma-se numa fobia que acaba por paralisar e impedir de nós sermos bem-sucedidos em tantas coisas normais. Então nós temos que escolher e entender que há medos saudáveis, mas há medos pouco saudáveis. E esta não é uma resposta razoável àquilo que está diante de nós. Por exemplo, ter medo de cães, claro que é uma coisa normal. Eu tinha aqui algumas imagens. Mas ter medo de todos os cães já não faz sentido. Eu tenho uma prima que ela tem medo de todos os cães.
Não consegue. Foi mordida quando era criança e nós temos que prender logo a cadela quando ela entra em casa, porque, na casa dos meus sogros, na nossa casa não temos animais, porque ela tem um pavor a cães. Foi mordida, não consegue ultrapassar. Graças a Deus, há pouco tempo esteve na nossa casa e penso que ela está a dar passos. Ele estava preso, já conseguiu chegar perto, eu digo, faz uma festa, ele não faz mal. Mas aquela fobia paralisou uma pessoa, neste caso já adulta e até mãe de filhos. Então nós temos que entender que o nosso foco não está nos medos saudáveis, mas temos que combater os medos pouco saudáveis. Os medos pouco saudáveis roubam a nossa paz, tiram a alegria de viver. Funciona como a figura que temos ali, uma jiboia ou um pitão. Estas cobras não matam a sua presa com o veneno. Eles mordam a pessoa para paralisar a pessoa com medo, mas usam a sufocação para matar a pessoa, neste caso a pessoa, está ali uma imagem, mas a sua presa. Então o que a cobra faz? Ele morde a sua vítima para ganhar poder, depois torce-se à volta do torso da vítima, e quando a vítima expira, não é? Quando deixa sair o oxigênio dos pulmões, ela aperta mais um pouco. A vítima tenta respirar, e quando deixa o ar, ela aperta mais um pouco. E vai apertando de maneira que depois já não dá mais para encher os pulmões, já não dá mais para respirar, e essa vítima morre por asfixia. E é isso que o medo faz. O medo tenta apanhar-nos de alguma forma e vai tentando tirar-nos a nossa capacidade de respirar ou de viver de uma forma normal. Então, por exemplo, alguém tem medo das alturas, como eu estava a dizer. Começa a ir para o trabalho, mas tem que atravessar uma ponte, já não vai por ali. Depois, se não é possível, arranja um trabalho perto de casa. Depois já não vai a certos sítios por causa que isso implica atravessar essa ponte, não quer entrar no elevador, não quer mais ver paisagens, não consegue subir uma montanha e cada vez mais fica mais restritivo ao ponto de ficar fechado no seu apartamento, na sua casa e ter medo até de sair de casa. Então esses medos mais severos são conhecidos como fobias, não é? Normalmente são resultados de traumas que nós tivemos na infância, principalmente na infância, mas pode não ter sido. Exemplos negativos de pais ou de adultos importantes da nossa vida, mas principalmente todos eles são mentiras do nosso inimigo. Havia uma senhora de meia idade que tinha medo do escuro, ela não sabia porquê. Ela orou ao Senhor e disse, Senhor, porquê que eu tenho medo do escuro? E ela lembrou-se que quando ela era nova, uma das suas amigas saíram numa noite e um homem perseguiu-as no escuro. E elas gritaram, graças a Deus não aconteceu nada, a polícia apareceu. Mas por causa daquele escuro, de alguém a perseguir, aquele medo da adolescência paralisou e ela teve sempre medo do escuro. E só quando ela, diante de Deus, orou ao Senhor para libertar, esse medo fugiu dela, não é? Então às vezes os medos podem se tornar tão sufocantes como aquela vítima daquela cobra. Há pessoas que até têm agorafobia. E a agorafobia é uma fobia literalmente de tudo, não é? Uma fobia de tudo. Ataque de pânico, o mundo à sua volta tem medo de tudo. Graças a Deus que a maioria de nós não tem essas fobias. Mas isso não significa que não temos medos. Então, o que é que nós vemos quando olhamos para a terra que o Senhor quer que nós tomemos, como Josué? O que é que nós fazemos quando nós temos que avançar na vida para aquilo que Deus quer que nós avancemos diante de nós? Talvez o nosso medo é falar acerca de Jesus aos outros, vamos ser mal interpretados, vão reagir mal a nosso respeito. Então deixamos de fazer isso porque temos medo. Talvez o nosso medo é de Satanás e dos demónios e cada vez que alguma pessoa manifesta-se de alguma forma, alguma coisa espiritual, nós fugimos a 7 pés. Talvez o nosso medo é de um dia não ter dinheiro, então trabalhamos o máximo possível para ganhar e para ter um backup de dinheiro numa conta poupança, ou seja o que for. Talvez tenhamos o medo de falhar, então continuamos a esforçar o máximo e máximo, ansiosos para não falharmos naquilo que é o nosso desempenho. Mas os medos podem simplesmente ter-se tornado parte da nossa vida, por isso precisamos de identificá-los e à luz da palavra de Deus escolher confiar nas promessas de que Deus está conosco e que Ele é o nosso ajudador e que Ele não conhece derrota. Mas o medo impede-nos de ver as pessoas como Deus criou para ser. E a grande nova é que cada medo, não importa quão severo nós temos,
deve e pode ser resolvido através de Cristo, aquele que veio em graça e em verdade. Talvez podíamos fazer aqui uma pausa para nós pensarmos, aqueles que têm um manual, se quiserem apontar, ou numa folha em separado, alguns medos que temos, ou que temos tendência a ter. Eu vou-vos dar algum exemplo. Por exemplo, medo de Satanás, medo do divórcio, medo da morte, medo de não ser amado por Deus, medo de nunca ser capaz, medo de não ser capaz de amar os outros, medo do casamento, medo de rejeição por parte das pessoas, medo de nunca casar, medo de nunca ter filhos, medo de desaprovação, medo de vergonha, medo de falhar, medo de problemas financeiros, medo de ficar maluco, medo de ser um caso perdido, medo da morte de um ente querido que nós amamos, medo do futuro, medo de confronto, medo de ser vítima de um crime, medo de ter cometido um pecado imperdoável, medo de pessoas, de animais ou de outros objetos específicos, outros medos que o Senhor possa trazer. Pensa um pouco agora. Vamos combatê-los de seguida, mas pensa um pouco. Será que nós estamos paralisados por algum medo? E quando estava a preparar esta lição, estava a pensar. E de facto identifiquei uma outra situação que às vezes vem como medo à minha alma. Quais são os nossos medos? E depois oramos ao Senhor. Eu penso que tenho aqui a oração, podemos repetir. Ok. Perdi o acesso. Mas está aí. Podes passar a sessão se quiser, a favor. Perdi o acesso outra vez aqui ao controle. Já recuperei outra vez. Já recuperei. A palavra do Senhor diz: Deus não nos deu um espírito de medo. Já vamos falar sobre isso. Mas havia aqui uma oração que por acaso não temos aqui no texto. Mas que eu gostaria que nós... Está aqui. É isto mesmo. Vamos fazer esta oração, quem quiser fazer, ninguém é obrigado, como é óbvio, mas vamos fazê-la. Querido Pai Celestial, venho a Ti como Teu filho ou filha e coloco-me sob o Teu cuidado protetor. Obrigado porque me amas tanto. Confesso que tenho tido medo e ansiedade por causa da minha falta de confiança e falta de fé. Não tenho sempre vivido pela fé em Ti, e demasiadas vezes dependi da minha própria força e dos meus recursos. Agradeço-me porque eu sou perdoado em Cristo. Eu escolho acreditar na verdade que não me deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, renuncio a qualquer espírito de medo. Peço-te que reveles à minha mente todos os medos que me têm controlado. Mostra-me como tornei medroso e mostra-me as mentiras em que eu acreditei. Desejo viver uma vida responsável no poder do Teu Espírito Santo. Mostra-me como esses medos têm-me impedido de fazer isso. Peço isto para que possa confessar, renunciar e superar todos os medos pela fé em Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem tem o manual depois pode acompanhar esta oração e fazê-la, se for, claro, sentida, não é? Como sendo a oração do nosso coração. Então, vamos à palavra. Houve uma noite em que um rapaz estava a preparar-se para ir para a cama e começou a levantar-se uma grande tempestade, com muitos raios e trovões. E ele diz: mamã, podes dormir aqui comigo à noite? Ele pediu com uma esperança que a sua mãe pudesse ficar com ele, e tremendo de medo quando a trovoada fazia a casa estremecer. A mãe disse: não, querido, eu preciso de dormir com o teu pai hoje à noite,
Depois de pensar um pouco, o rapaz disse: o meu pai é um grande medricas. Era o pai que dormia com a mãe. Isto é uma brincadeira. Só para dizer que realmente nós temos e procuramos a presença, não é? Quando crianças, eu e as minhas irmãs, nós, quando o meu pai saía, fazíamos a lotaria para ver quem é que dormia com a mãe, quando éramos crianças, e porque era sempre, não é que a mãe fosse forte, mas era um sentido de segurança tão grande, não é? Agora imaginem nós termos esse relacionamento que tivemos, alguns de nós, claro, com os nossos pais, outros nem por isso, mas imagino que nós temos esse sentimento com Deus. Saber que Ele se deita connosco, que se levanta connosco, que Ele vai connosco no carro, que Ele nos acompanha quando vamos para o trabalho, quando vimos do trabalho. Que segurança, não é? Como diz o hino, sou de Jesus. Então o versículo bíblico diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E nós vamos trabalhar então estes 3 temas durante a próxima sessão, mas ainda vamos introduzi-lo nesta sessão. Deus não nos deu um espírito de covardia ou um espírito de medo, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então coragem não é falta de medo, coragem é fazer o que está certo, mesmo quando nós sentimos medo. Estas 3 dádivas de Deus, poder, amor e equilíbrio, são fundamentais. São dons que vêm de Deus. É aquilo que nós precisamos como cristãos para matar os medos pouco saudáveis na nossa vida. Reparem que este versículo usa o termo no passado. Deus não nos deu. Isto significa que Deus já nos deu. Ou seja, Deus já nos deu um espírito de poder, porque Ele não nos deu um espírito de medo, mas Deus já nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se somos cristãos, nós temos que abrir este presente que Deus já nos deu, tomar posse disto, receber e usar isso na nossa vida. Porque o medo, a primeira coisa que nos faz é roubar o poder. Ou seja, a capacidade. O medo enfraquece-nos, o medo imobiliza-nos, o medo é como um coelho quando está diante das luzes dos faróis. E eu vivi muito tempo no Alentejo e vimos muitos coelhos. Quando os coelhos viam a luz dos faróis, ficava paralisado. Paralisado de medo. Claro que ele podia fugir, era só fugir para a esquerda, para a direita. Mas ficava paralisado. Porque os faróis, aquela grande luz que ele não estava à espera, fazia-o paralisar. E o medo às vezes faz-nos isso e nós podemos, simplesmente temos o poder de escapar, o poder de fugir, mas o medo rouba-nos esse poder. O medo impede-nos também de sermos motivados pelo amor, que é o segundo tema que iremos trabalhar, porque o amor foca-se nos outros. E quando o medo domina a pessoa, a única coisa que ela consegue pensar é na sua própria segurança, na sua própria proteção, ou seja, em nós próprios. Mas o medo também rouba-nos o nosso equilíbrio, o nosso juízo. Distorce o nosso pensamento, oprime-nos. A última coisa que conseguimos pensar é sobre aquilo que nós temos medo e bloqueia-nos o nosso raciocínio. Então Deus não nos deu esse espírito de medo. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Ele deu-nos um espírito corajoso. Quando agimos com medo, estamos agindo fora do caráter que Deus nos quer dar. Porque a coragem, irmãos, não é ausência de medo. A coragem é. E a coragem também não é pecado. Há pessoas que pensam, a falta de coragem, não é? Não é pecaminoso sentir medo. É humano sentir medo, como nós falávamos. Mas a coragem é fazer aquilo que está certo quando nós estamos na presença do medo. O problema vem quando deixamos esse medo que nos controle e nos aprisione. Então vamos olhar brevemente para o poder, amor e equilíbrio que Deus dá para vencermos esse medo e como usá-los através da sua graça. Primeiro, Deus deu-nos a sua dádiva de poder através da sua graça. Poder. Pensa no poder. Há poder maior do que o poder que levantou Cristo da morte? Há poder maior do que o poder, várias vezes a palavra fala sobre isto, a palavra de Deus. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Qual é o nosso maior inimigo, sobre o qual diz que ninguém consegue vencer, a não ser através do arrebatamento, como falávamos no domingo? É a morte. A morte era o grande inimigo. Mas o poder levantou Cristo dos mortos. Isso é poder. E a Bíblia assegura-nos que esse poder vive em nós através do Espírito Santo. Então temos que nos lembrar dessa posição. Se calhar vamos ler aqui um versículo, porque precisamos de ir à palavra, é a palavra que nos segura. Abra comigo a Romanos 8. Romanos 8,
verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, este versículo está-nos a dizer que o Espírito Santo, Cristo está em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós. E qual é esse Espírito? É o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. É esse que habita em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Ele também nos vivificará e nos dá esse poder. Mais um versículo, Efésios 1, 18, mais à frente, 4, 5 livros à frente. Efésios 1, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita dos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então o que a palavra nos está a dizer aqui? A palavra está a dizer que este poder, os nossos olhos têm que ser iluminados, nós temos que olhar para a palavra, perceber a riqueza que nós temos, a glória da herança, esta grandeza, como diz no verso 19, do poder de Deus que está sobre nós os que cremos, a força do seu poder que se manifesta em nós. Que poder é esse? Verso 20, o poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à direita do Pai que está nos céus, acima de todo o principado. Para quem não percebe, principado tem a ver com reinos, não é? Principado do Mónaco, Principado de Andorra, significa reinos que são, portanto, dirigidos, neste caso, por príncipes, mas este principado aqui fala de reinos espirituais, de poderes espirituais, daqueles demónios grandes, daqueles demónios que dominam áreas. Então ele está acima de todo o principado, ele está acima de todo o poder, ele está acima de toda a potestade, de todo o domínio e também de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então o poder que levantou a Cristo dos mortos, o poder de Deus está em nós. Como podemos nós ser aprisionados pelo medo se temos estas promessas maravilhosas da palavra de Deus, que o poder de Deus habita em nós? Aleluia! Então temos que nos lembrar da nossa posição. Nós, posicionalmente, não somos mais pecadores, somos santos, muito bem, e estamos posicionalmente, espiritualmente, onde? Sentados nos lugares celestiais. Estas são as melhores alunas, sabem as respostas todas. Os irmãos, se calhar, também são bons alunos, mas não dizem as respostas. Mas aqui, o meu lado esquerdo, são muito aptos a responder. É isso, estamos sentados nos lugares. Então, posicionalmente, nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai, acima de qualquer poder, acima de qualquer autoridade espiritual. Isto não significa, claro, que nós não precisamos de respirar fundo muitas vezes e dizer, sim, eu vou ser forte. Mas não esqueçam, não é na nossa força. A força não está em nós. A força é a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, por que não convidamos o Espírito Santo agora mesmo a dizer, Santo Espírito, toma o controle total da minha vida. Santo Espírito, controla a minha vida. Por que não convidar o Espírito Santo a tomar o controle da nossa vida? Por que não fazemos uma oração agora mesmo e dizer isso mesmo? Pai, obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Eu sei que não há melhor forma de viver do que experimentar o teu poder. Eu convido-te a tomar o controle completo sobre mim, sobre a minha vida. Enche-me até transbordar deste poder do teu Espírito. No nome de Jesus.
Se nós convidamos Jesus a habitar em nós, a sermos cheios do seu poder, não somos mais nós a lutar, mas é o Senhor conosco. Não somos mais sozinhos a tentar combater o medo, a tentar ser fortes. É Cristo em nós. Isto faz toda a diferença. É o poder de Deus. Nos movemos no poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. É o poder de Deus que faz com que o meu filho Daniel pegue numa carrinha, sozinho, e ir para uma aldeia de estradas sem luzes, sem alcatrão, porque tem que pregar o Evangelho. E até o Paulo, quando soube disso, lhe repreendeu a dizer: como é que tu fostes fazer uma coisa dessas sozinho? É o poder de Deus. É a capacitação sobrenatural de Deus. Quando estamos na frente da batalha, nós não estamos a viver, irmãos, guerra contra a carne, nem contra o sangue. A nossa guerra é contra os principados, as potestades do ar. E ela é vencida no poder de Deus. Amém? Esta dependência, mas esta confiança do poder de Deus. A segunda dádiva que Deus nos dá, e vamos apenas depois mencionar a terceira, sem entrar nela, é o amor. A segunda dádiva da graça de Deus que nos dá para vencer o medo é o amor. E 1 de João 4,18, em 1 de João, no final da Bíblia, não é o Evangelho de João, mas 1 de João, antes do Apocalipse, diz assim: no amor não há medo. 1 de João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então no amor não há medo. No amor não há medo. Se ainda batalhas com o medo de que Deus vai te punir um dia, que se calhar não vais entrar no céu, depois de pregar no domingo à tarde, não vou dizer quem foi, como é óbvio. Eu desci daqui, estavam alguns irmãos, não é? O domingo temos a casa mais composta, e a certa altura eu digo: aleluia, Jesus vem. Estão preparados para se encontrar com Jesus? Eu estava muito entusiasmado depois da pregação. E houve uma irmã que me disse assim: e só o Senhor é que sabe. E eu: o quê? Até mas não entenderam nada do que a gente disse. A Bíblia diz: quem tem Cristo tem a vida eterna. Nós acreditamos na palavra de Deus? Nós acreditamos na palavra de Deus ou acreditamos nos nossos sentimentos, nos nossos medos? Nós temos que escolher acreditar na palavra de Deus. Eu custa-me acreditar como há cristãos que dizem: ai, só Deus é que sabe, eu não sei se vou entrar no céu. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. A Bíblia diz que em Cristo nós já estamos sentados nesses lugares posicionalmente. Mas há cristãos que vivem como bebés espirituais, parece que não conseguem crescer, ultrapassar essa barreira se calhar da tradição, do cristianismo, dos seus avós, dos seus pais. Se eu fizer boas obras, no final eu vou chegar diante do juiz, e o juiz vai ver: fizeste aqui mal. Deus não é o Pai Natal, que ou dá carvão ou dá um presente, como se contava nas histórias das crianças. A palavra de Deus diz que nós só entramos na presença de Deus por um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Não é os nossos méritos, não é as nossas ações. É verdade que vamos ser julgados no céu, como falávamos no domingo, mas o julgamento não é para condenação. O julgamento é para... Não, então. Agora os alunos portaram-se mal. Galardoar, retribuição. Não é para salvação, nós já somos salvos. Vamos ser julgados, sim, segundo os nossos atos, para sermos retribuídos, para sermos coroados ou ser recompensados segundo o que fizemos. Mas a salvação, irmãos, mesmo uma pessoa que creu em Jesus, e infelizmente ficou paralisada pelo medo, não conseguiu falar a ninguém de Jesus, não conseguiu fazer nada porque ficou nesta prisão de medo. Mas se ela creu em Jesus, ela vai entrar no céu. Agora, quando chegar lá, o Senhor vai dizer: o que é que tu fizeste então com a tua vida? Eu não criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, pronto, podes entrar. Já entraste, o Senhor não falava, já entraste. Mas o que é que tu fizeste? Porque é que tu ficaste paralisado? Então, não, a palavra de Deus é muito clara. Nós já somos salvos, se aceitamos o sacrifício de Jesus, o pagamento que já demos estas lições passadas, não posso estar a repetir, senão a lição nunca acaba. Mas há batalhas que nós temos. Às vezes com o medo de Deus nos punir,
Se calhar não vamos entrar no céu, se calhar vai arriscar o nosso nome no livro da vida, porque dissemos uma má palavra, porque tivemos um mau pensamento. Não, irmãos, ele não vai arriscar o nome. Houve um tempo, vou-vos contar aqui um segredo. Quando começaram a aparecer os quadros eletrónicos, agora toda a gente já conhece os quadros eletrónicos, mas quando começaram a aparecer eram assim com os LEDzinhos, não é? Pareciam aqueles LEDs, ainda hoje se vê nas autoestradas, agora também já começam a ser de alta definição, mas na altura eram os LEDs. Eu imaginava, eu era adolescente e imaginava, que Deus tinha um quadro eletrónico com os nossos nomes. Tipo, salvo, não salvo, não é? Tipo, acendia o verde estava salvo, o vermelho estava... Então eu estava sempre com medo de que dissesse alguma coisa mal e Jesus viesse naquele momento e já não era salvo. Salvação não se perde assim. Nós somos salvos. Salvação só se perde se continuarmos no pecado de iniquidade, se continuarmos a praticar o pecado e não ouvirmos o Espírito Santo quando nos está a chamar de volta para Ele. Mas a salvação não se perde, não é assim, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Estou a dormir, estou salvo. Acordo de manhã, estou salvo. Discuto com a minha mulher, já não estou salvo. Depois peço perdão, já estou salvo. Depois vou para o emprego, digo, chatei-me com alguém no trânsito, já perdi a salvação. Depois chego, não é nada disso. Nós somos salvos. Quem tem Cristo tem a vida eterna. O Espírito Santo em nós se entristece quando falhamos alguma coisa mal e nos avisa e nós nos arrependemos novamente, mas não perdemos a salvação. Porque nós somos filhos de Deus. Deus ama-nos. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, nós nunca seremos condenados. Se estamos em Cristo, nunca seremos condenados. Então não fica a pensar, este amor de Deus que nos ama de uma forma tão profunda, temos que conhecer este amor perfeito de Deus e este medo de sermos castigados por Deus. Quem foi pai, quem é mãe, ou quem é professor, ou educador, ou tio, ou seja o que for, sabe muito bem que às vezes nós nos chateamos com os nossos filhos e às vezes até temos que corrigir e discipliná-los, mas isso não significa que perdemos o amor. Nós continuamos a amá-los. Não gostamos foi da atitude que ele fez, mas continuamos a amar. E Deus é assim connosco, irmãos. Ele pode até não gostar da atitude do Espírito Santo se entristecer em nós, mas nós, louvado seja o Senhor, somos amados por Deus. Amém? Então este medo de não ser amado por Deus, de perder o amor de Deus, de perder a salvação, um Deus que castiga, um Deus que está lá com um chicote, pronto a nos bater. Não, este não é o nosso Pai. O nosso Pai Celestial é aquele que está à porta da fazenda, de braços abertos, à espera do nosso regresso. Amém? E por fim o equilíbrio, eu termino só com a introdução, e esta terceira dádiva é o equilíbrio que nós chamamos de domínio próprio, ou seja, uma mente sã. Todos nós vivemos numa batalha espiritual, uma batalha entre a verdade e a mentira do inimigo, e o campo de batalha é a nossa mente. E o inimigo semeia mentiras na nossa mente. Tu não és capaz, tu não mereces, tu és assim. E isso toma lugar a medos e a medos. Vou terminar com uma história aqui do filho do nosso irmão Rich, que escreveu este manual. Quando o Brian tinha 5 anos, ele desenvolveu uma fobia de açúcar. Um dentista tinha visitado a escola e falou sobre os bichos do açúcar. Então o Brian ficou convencido que se comesse açúcar, iria ficar com uma cavidade, a cavidade iria crescer e ele iria morrer. E ele vivia paralisado. Veja onde é que está a mentira? E não foi até que ele renunciou à mentira e escolher confiar em Deus. Com a sua vida ele teve a oportunidade de quebrar o controle. Um dia estávamos todos numa gelataria, a desfrutar dos gelados, todos exceto o Brian. O Brian não queria, porque o gelado tinha açúcar. A sua irmã Shirley, as outras 2 filhas, estávamos todos a comer gelados. Eu vi que o Brian não conseguia. Então sentei-me ao lado do Brian. Comecei a orar no meu espírito para que o Brian tomasse um passo de fé e comesse um pouco de gelado. E disse-lhe, Brian, só há uma forma de saber se o teu pensamento na tua mente, se vais morrer por causa de comer o açúcar, é uma mentira. E o filho disse, qual é? Experimenta um pouco. E ele tremeu, porque aquela fobia era tão grande. Então comeu um pouco de gelado. E perguntei, morrestes? E ele, não. Então toma mais um pouco. Então ele tomou. E depois mais um pouco, depois mais um pouco. E passado algum tempo ele estava a comer como qualquer outra criança. Ele virou-se para mim e disse, papá, eu senti o medo dentro de mim a quebrar-se como 2 pedaços de um pau.
Brian foi liberto do espírito de medo. E não tem mais problemas de medo desde então. Ele está a experimentar o poder do Espírito Santo, o amor de Deus, uma mente sã, o tal domínio próprio, o equilíbrio de Cristo. O equilíbrio trata-se de ver as coisas como realmente são, como Deus diz que são. Ou nós escolhemos acreditar nas mentiras do inimigo, ou nós escolhemos acreditar nas verdades da palavra de Deus. Amém? Então, como exercer o equilíbrio? Por fim, terminamos então com esse slide. Equilíbrio é sobre ver as coisas como realmente são, que é como Deus diz que são. Como nós temos estudado ao longo deste curso, há muitas supostas verdades que nós acreditamos que não são verdades, porque são contrárias à palavra de Deus, elas são mentira. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que pegar na nossa Bíblia e dizer: eu escolho acreditar que tudo o que este livro diz é a verdade. Eu escolho viver o que este livro diz e como ele diz para eu viver. Eu escolho acreditar em todas as promessas que este livro diz sobre mim. Eu escolho acreditar em tudo o que este livro diz que eu sou, em tudo aquilo que eu tenho, no nome de Jesus Cristo. Amém. E se nós vivemos esta vida escolhendo, acreditando na verdade da palavra de Deus. É por isso, retomando o versículo inicial, o que é que o Deus disse a Josué? Moisés morreu. Eu sei que tu tens medo. Perdeste o teu mentor. Perdeste aquele que te orientava. Eu sei que estás agora sozinho. Sê forte. Sê corajoso. Tenha o cuidado de fazer tudo o que a lei diz. E eu estarei contigo. Então estas promessas, Ele está conosco quando nós escolhemos fazer tudo o que a palavra do Senhor diz.